Bom, agora, o que é que havia de muito bom no Ancien Regime, portanto no regime em que tinham governado a França Luís XIII, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, como monarcas mais próximos da Revolução, no regime em que Maria Antonieta era a rainha da França, esposa de Luís XVI, o que havia nesse regime que era muito bom? E o que é que havia nesse regime que era ruim? Bom, e que era muito ruim. Bom, o regime tinha de muito bom o seguinte: era um regime anti-igualitário. Toda a sociedade era marcada pela desigualdade. Uma desigualdade proporcional. Não era uma desigualdade inumana. Era uma desigualdade que tinha como fundo a ideia da igualdade de todos. E a partir desse fundo construía a ideia da desigualdade. Qual era a igualdade de todos? Era uma igualdade natural e uma igualdade sobrenatural. Qual é a igualdade natural? A igualdade natural é que todos somos homens e que temos determinados direitos que vêm para cada um do fato de ser homem. E que nesses direitos, como todos somos homens, a esses direitos, todos os homens fazem jus. De maneira que, debaixo desse ponto de vista, nesse sentido, são iguais. Por exemplo, o direito à vida, o direito a constituir uma família bem organizada, bem estruturada, o direito de ser o proprietário dos bens que lhe vem do seu trabalho, o direito de dar uma orientação própria à sua vida, escolhendo entre as várias profissões honestas, aquela para a qual tem mais pendor, e de trabalhar honestamente como entende, e não por um regulamento estatal, como ele entende trabalhar ali. Se ele terá riscos, se ele fizer bobagem, ele terá acertos, vantagens e lucros, se ele andar bem na profissão, se ele souber trabalhar bem. Isso depende da liberdade dele. Mas ele é livre de escolher, de dar à sua vida profissional a orientação que ele quiser. E assim por diante, é uma porção de outros direitos que os homens, que são próprios a todos os homens. E nesses direitos, debaixo desse ponto de vista, os homens são iguais. Bem, há também direitos que se decorrem do homem, para o homem, não do fato de ele ser homem, mas de ser batizado. Quer dizer, como ele é batizado, ele é membro da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele habita a graça de Deus. E desde que ele esteja no estado de graça, ele é um templo do Espírito Santo. O primeiro direito que o homem tem, nessas condições, é o direito de ser bem informado a respeito da fé católica apostólica romana. Depois vem o direito de cumprir todos os atos do culto católico e o direito de praticar todos os mandamentos da Igreja Católica. Mandamentos, digo mal, de Deus e mandamentos da Igreja Católica. Esses são direitos do homem que vêm para o homem do fato de ele ser católico. Bem, além disso, dentro disso, lhe cabem os direitos próprios para ele poder servir e defender a Igreja adequadamente. Que ele vem de sua condição católica. Se ele ama a Deus sobre todas as coisas, e ele tem o direito de amar a Deus sobre todas as coisas, ele tem o direito de defender a Igreja de Deus. Ele tem o direito de lutar por ela. Ele tem o direito de difundir a Igreja por toda parte. E se alguém quiser tolher esse direito, comete um crime contra o direito sagrado que toca a ele enquanto batizado. Um exemplo, há uma situação como a da Lituânia, em que os soviéticos querem manter o seu poder lá, etc, etc. Seria uma coisa inteiramente justa que a Polônia e a Finlândia, sobretudo a Polônia, uma nação muito católica, a Finlândia também. Nações católicas, a Polônia é muito maior. E a Finlândia se coligassem para fazer uma cruzada contra os russos, estabelecendo-se, indo para a Lituânia,
Letônia, Estônia, e ali expulsando os russos de lá de dentro. É um direito. Ninguém tem direito, ninguém pode se opor, porque esses países praticam um ato de amor de Deus se eles fazem isso. Ninguém pode impedir de praticar o amor de Deus. Mas há mais. Imaginem, senhores, que haja um país, um daqueles azerbaijãs que é lá pela Rússia dentro. Bem, se alguém aqui for azerbaijano, não me tome a mal a expressão muito sumária de me referir ao Azerbaijão. Bem, mas se o senhor imagina que um desses azerbaidjanos, por exemplo, seja e são, alguns são muçulmanos, e declaram: aqui não pode pisar padre católico. Pode-se fazer uma cruzada a partir de um país católico. País católico nos Balcãs não há. Talvez há uma parte da Armênia é católica e é por aqueles lados. Pode fazer uma cruzada para entrar no país do Azerbaijão. Os senhores estão vendo que essa enumeração de direitos, e tudo quanto eu estou dizendo a respeito dos direitos, como eles eram concebidos no ancião regime, tudo isso tem como pressuposto que o Estado é católico. Por que católico? Porque essas leis, sem tudo isso que eu acabo de dizer, são leis que decorrem do fato de que o Estado oficialmente declara como única religião verdadeira religião católica apostólica romana. O Estado diz: a religião católica que eu tenho é verdadeira, a religião muçulmana que vocês têm é falsa. E por causa disso eu tenho o direito de dar o livre trânsito aos missionários católicos no seu país. E se você vier me dizer que você então também tem direito de mandar os maometanos, eu digo que não tem, porque você está no erro. Os maometanos poderiam dizer: bom, mas quem prova que eu estou no erro? Quem prova que você está certo? Estude, venha cá, eu mando gente para estudar, eu mando gente para ensinar lá e vou provar. E a Igreja Católica prova tão perfeitamente que ela é verdadeira, ela prova tão claramente que as outras religiões são erradas, que não é lícito você, depois de ter bem estudado, etc., negar isto. Se negar, você peca. O direito é da verdade, não do erro. O erro não tem direito, a verdade é que tem direito. E a verdade é seguramente, por provas indiscutíveis, a verdade é a da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem conversa. Qual é a situação? Qual é a situação dos católicos quase até a Revolução Francesa? Pouco antes do reinado de Luís XVI ainda, portanto. Dos não católicos na França, qual era a posição? Em séculos anteriores, no começo do protestantismo, século XVI, um tanto no século XVII, os protestantes vindos da Alemanha se estabeleceram na França. Os reis franceses daquele tempo relaxaram e não proibiram a entrada dos protestantes na França. Andaram mal, mas de fato não proibiram. E se estabeleceu o protestantismo vigoroso em várias partes da França. Isso chegou a ponto de que um candidato ao trono da França, o rei da Navarra, que era ao mesmo tempo rei de um pequeno reino no sul da França chamado Navarra, e era príncipe da Casa Real francesa, herdou o trono. Então ele era protestante e quis subir ao trono, tomando conta do reino da França e transformando a França num reino protestante. Daí decorreu que se constituiu uma organização chamada Liga Católica. Essa Liga Católica era constituída de católicos de toda a França, unidos numa cruzada para expulsar os protestantes. E esse candidato ao trono, o rei da Navarra, houve guerra religiosa na França prolongada. O rei da Navarra acabou derrotado. Ele compreendeu que ele não podia tomar conta da França
sem fingir que se convertiu a católico. E o baluarte da defesa da França contra a Revolução Protestante foi a cidade de Paris. E foi, sobretudo, a plebe da cidade de Paris, o povinho da cidade de Paris, que foi o baluarte da defesa da religião católica na França, que subia ao trono com o título de Henrique IV. O rei assistiu a uma missa. Conta-se que ele disse: Paris vale bem uma missa. E a municipalidade de Paris declarou que só abriria as portas para o rei caso o rei assistisse à missa, dando com isso prova de que era católico. Ele assistiu à missa, abriram-se as portas e ele tomou conta da cidade. Mas é certo que ele depois favoreceu os protestantes de todos os modos. E tinha a intenção de propagar o protestantismo, dando um golpe na Áustria, que era uma potência germânica, e era católica, para que assim a Prússia protestante tomasse conta da Alemanha. E então França, Alemanha e Inglaterra eram os 3 estados mais poderosos da Europa, ficavam protestantes. Subiu o filho de Henrique IV ao trono, que era Luís XIII. Luís XIII achava os protestantes muito poderosos e não julgou que era preciso debilitá-los antes de dar o golpe e acabar com eles. Luís XIV foi um monarca de muito mais pulso do que Luís XIII. E quando era o dia 1º do ano, os principais grupos do país, os principais corpos do país, iam visitar o rei, dar boas festas, etc. E os protestantes iam também. Então, num certo dia 1º do ano do reinado de Luís XIV, apresentaram-se vários corpos do ano da França, e apresentaram-se também os protestantes, metidos numas batinonas pretas, aquela coisa protestante lúgubre, horrorosa, bem? E apresentaram-se para ele para pronunciar um discurso. Luís XIV parece-me que deixou-os falar dizer o discurso. Quando acabou, ele disse o seguinte: meu avô, Henrique IV, vos amava e vos temia. Meu pai, Luís XIII, vos temia, porém não vos amava. Eu nem vos temo, nem vos amo. Fora! Dias depois, ele publicava o famoso Edito de Nantes. Edita um decreto. Nantes, uma cidade da França. O famoso Edito de Nantes, mediante o qual eram expulsos do território francês todos os protestantes que não quisessem se converter à religião católica. Tinham um prazo e tinham que sair. E na França, o culto protestante ficou quase completamente proibido. Isso foi celebrado pela Santa Sé e pelos outros reinos católicos da Europa com verdadeiro entusiasmo. E, como eu disse, esse Edito de Nantes ficou em vigor quase até a Revolução Francesa. Era um dos elementos constitutivos da ordem de coisas vigente na França e era o que dava propriamente a alma e o espírito às instituições da França. Bem, os senhores me dirão, bom, mas então as pessoas eram obrigadas a renunciar à sua religião? Elas eram o regime do crê ou morre? Não. Crê ou sai. Agora, se quiser ficar depois do prazo, a coisa era outra. Havia outras penalidades. Aí não era crê ou morre. Sai ou apanha. Não quer preencher as condições a que tem direito a Igreja Católica, como única igreja verdadeira, então saia. Se quiser ficar aqui, espada em cima. Quer dizer, um arranjo excelente. Agora, daí decorria que a sua França podia chamar-se um Estado sacral. Todos os estabelecimentos de ensino da França eram estabelecimentos oficialmente católicos. A própria Universidade de Paris era oficialmente católica. Ensinava-se ali a doutrina católica. E quando não se ensinavam coisas contra a doutrina católica, é para serem reputadas. Não é como quem expõe, querendo aceite,
mas é para ser refutada. E o clero tinha uma situação oficial na França. Quer dizer, qual era a situação oficial do clero? Hoje, um padre é um cidadão como outro qualquer. Ele tem tantos direitos quanto qualquer um de nós. Naquele tempo, não. O clero tinha, antes de tudo, um direito muito bonito e muito louvável, que era o direito de depender da Santa Sé. Como é parte integrante da religião católica e é o ápice da religião católica, o papado, o clero fica dependente, o clero francês é dependente do papado. E o Papa tem o direito de governar o reino, o episcopado francês. E o rei não pode se interpor nas relações com o Papa. Pelo contrário, o rei fica livre, o rei é obrigado a respeitar a livre comunicação do Papa com os bispos, dos bispos com o Papa. Bom, e, aliás, várias vezes isso foi violado por maus reis, mas a doutrina era essa. E como todo poder, segundo a Igreja Católica, todo poder vem de Deus, o novo rei, para subir ao trono, tinha que ser coroado solenemente e ungido para ser rei da França. De onde é que vinha essa unção? É uma belíssima recordação da coroação do rei Clovis da França, o primeiro rei católico. Os que se lembram disso, levantem o braço para ver se é necessário dar a história. Nós podemos saltar isso. Bem, o fato é que a catedral, os lugares onde Clovis se fez batizar era Reims. E por causa disto, na lindíssima, aliás, catedral de Reims, é que os reis se faziam coroar. Os reis se faziam numa cerimônia religiosa, durante uma missa rezada em Reims, estava presente todo o episcopado, muitos dignatários eclesiásticos, etc., o representante do Papa, etc., etc., e todos os representantes da nobreza e do povo, etc., estavam todos representados lá dentro da Catedral de Reims e outros fora, porque não cabiam todos dentro. E em determinado momento, com óleo com que São Remi tinha ungido Clovis por ocasião do batismo, o arcebispo que coroava o rei, ungia o rei como tenente de Deus na terra, para governar o doce reino da França em nome de Deus. E depois ele coroava, punha a coroa na cabeça do rei, e o rei se dirigia para um trono colocado num lugar alto, eminente, e quando a coroação estava terminada, ou a unção, não me lembro bem, uma das duas coisas, soltavam dentro da catedral um grande número de pombos, e para significar alegria e lembrar a pomba que tinha trazido do bico a santa ampola com o óleo com que Clovis era ungido. E era realmente essa ampola que continha esse óleo ainda no tempo dos 16. E, era o óleo que tinha nessa ampola que vinha servindo para a coroação dos reis até o final, até o coração de Carlos X, já no século XIX. Bem, e os sinos tocavam com todo o voo e abriam-se as portas, a multidão entrava e era uma alegria geral, etc., etc. E o rei depois saía em procissão da catedral e na praça pública estavam alinhados os doentes de uma doença especial chamada escrofulose, que o rei curava. Era um carisma que o rei recebia em virtude da unção e da coroação. Então, chegavam às vezes a 1000 e muitos doentes alinhados ali, e uma doença repugnante. O rei tocava no doente e fazia uma cruzinha e dizia: Le roi te touche, je te bénisse, je te guérisse. O rei te toca, Deus te cure. E eram numerosos os escrupulosos que se curavam, de maneira que isso aumentava
a alegria geral. E era uma festa enorme que repercutia pela Europa inteira, a coroação de um rei da França. Bem, agora, então, esta era a posição oficial da igreja. Os padres deveriam obedecer à lei da igreja, e quando a igreja queria, ela tinha o direito de ela punir o padre. Quer dizer, se um padre cometesse um pecado grave contra a condição sacerdotal, havia prisões para o padre. Mas como o padre é uma pessoa sagrada, só pode ser julgada por padres e não por leigos. E havia, portanto, tribunais da igreja para julgar os padres. E havia prisões da igreja para manter os padres presos, ou as freiras presas. E durante o tempo que o tribunal tinha condenado, né? Mas isto para assegurar a preeminência do clero sobre toda outra sociedade. O que está de acordo com a doutrina católica, porque o clero é uma classe, é a classe alta da sociedade eclesiástica. Nós, os leigos, somos a plebe da igreja. O clero é a aristocracia da igreja. E o clero, como aristocracia da igreja, tem o direito de ser reconhecido também como tal pelo Estado. E, por exemplo, um padre que se quisesse casar, não podia, porque o casamento era nulo. A lei civil não dava valor à lei ao casamento do padre. Se o padre quisesse exercer uma profissão civil, o bispo pedia ao governo que mandasse prender o padre. Entregava para ele, mandava pôr o padre na cadeia, mandava pôr a freira na cadeia. Se uma freira fugisse do convento, não cumprisse os votos, cadeia. E isto era assim em todos os estados católicos da Europa. Era Espanha, era Portugal, era Itália, e enfim, todas as partes católicas da Alemanha, etc., Irlanda, tudo isso era assim. Bom, agora, como eram feitas as leis desse Estado? As leis, em princípio, eram feitas de dois modos. Se vocês quiserem, de três modos. O primeiro modo era o rei. O rei era monarca absoluto, quer dizer, não precisava de licença de ninguém para fazer leis. Mas ele podia fazer qualquer lei? Não. Havia umas leis que eram chamadas Les lois fondamentales du royaume, as leis fundamentais do reino da França, que eram leis que derivavam do começo da Idade Média. E eram, em geral, leis inspiradas na doutrina católica. Nessas leis, nem o rei podia contrariar. E se ele quisesse revogar essas leis, era nulo, ninguém tinha obrigação de obedecer, e havia tribunais aos quais se podia reclamar contra a ação do rei. De maneira que havia uma proteção dos particulares nessas leis que os defendiam, uma proteção contra o poder real. Bem, esses tribunais eram livres em relação ao rei. O rei não podia dissolver os tribunais, não podia exercer atos de violência em relação a eles. Bom, agora, outro modo de fazer as leis era a reunião dos Estados Gerais. O que vinham ser os Estados? Um Estado era uma classe social. Então, o primeiro Estado era o clero. Eu já expliquei por quê. O segundo Estado, do qual eu falarei daqui a pouco, era a nobreza. O terceiro Estado era a plebe. Clero, nobreza e plebe constituíam cada um Estado. E pela tradição francesa, quando se convocavam os Estados Gerais, quer dizer, quando o rei convocava todos os Estados, cada Estado fazia como que um parlamentozinho próprio. O clero tinha um, a nobreza tinha outra, a plebe tinha outra. Mas se entendiam entre si, etc., para fazerem ou não fazerem leis comuns conforme quisessem. O rei podia vetar essas leis. Ele podia também acolher essas propostas de leis. Ele podia fazer uma proposta e os Estados Gerais aprovarem ou não aprovarem. Só o que tem é que se o rei vetasse uma lei dos Estados Gerais, era veto.
Se os Estados Gerais vetassem uma lei do rei, ficava valendo o rei. E é claro, é rei o que é. Agora, nessa ocasião, os Estados Gerais, cada estado, tinha o direito de apresentar ao rei queixas de como o rei estava governando o reino. Isso eram chamadas doléances ou remontrances, que eram, o doléance era o que vai mal, remontrança era censura. Vossa Majestade que fez isso, que foi causa daquilo, etc. E o rei não podia fazer nada. Ele podia mandar fechar as queixas e arquivar, mas ele não podia reclamar contra quem queixou. Havia, como vocês estão vendo, um equilíbrio entre os três poderes. Os poderes do rei, os poderes do Estado, da nobreza e os poderes do povo. Bem, e depois os poderes do rei. Era uma coisa equilibrada, mas com uma particularidade. É o que diz respeito à plebe. No que diz respeito à plebe, a plebe tinha leis próprias também, mas eram feitas pelas associações de plebeus. Por exemplo, tudo que nós chamamos hoje legislação do trabalho, eram os próprios plebeus que faziam. Como a lei, a igreja fazia suas leis. E a nobreza, para certos efeitos, tinha também leis que eram dela e feitas por ela, de maneira tal que cada grupo social tinha uma certa autonomia. Era como se fosse uma naçãozinha independente. E como eram os impostos? Os impostos, a ideia era a seguinte: os impostos, a ideia vai causar estranheza aos senhores. E é assim que os historiadores apresentam, e eles não mentem, no sentido de que a coisa foi como eles dizem. Mas eles não dão a verdade inteira. E muitas vezes não dar a verdade inteira é mentir. É evidente. Como era a questão dos impostos? O clero é apresentada a coisa assim: o clero não tinha impostos a pagar porque é uma classe privilegiada. A nobreza não tinha impostos a pagar porque era uma classe privilegiada. O povo não é uma classe privilegiada e, portanto, todos os impostos são pagos pelo povo. Parece uma injustiça berrante. Então o pobre paga o imposto e o marquês fica se enfeitando e comendo dinheiro, e o padre fica, nas suas horas vagas pelo menos, se abanando e não fazendo nada. E eles não pagam imposto, pagam o pobre. Isso é de bradar aos céus e clama a Deus por vingança. É para quem não conhece a história. Para quem conhece é diferente. O clero tinha que pagar por sua própria conta todas as despesas que são feitas hoje em dia nos estados modernos pelos países, pelos ministérios da saúde pública e da educação. Quer dizer, todos os hospitais e casas de caridade do reino tinham que ser mantidas pelo clero. E é preciso dizer, entre parênteses, que a França era dos países onde melhor era a rede hospitalar. Não sei se os senhores sabem que os hospitais são uma criação da Igreja Católica. O primeiro hospital que houve no mundo foi de uma católica chamada Fabíola, no tempo dos romanos. Antes disso, ninguém se incomodava com os doentes. Nosso Senhor Jesus Cristo é que pregou a compaixão com os doentes, etc, etc. Nasceram os hospitais. Nasceram, por assim dizer, do coração da igreja. E a igreja mantinha tudo isso. Ela tinha rendas, porque ela tinha prédios, tinha terras, tinha etc, com que ela tinha que manter isso, e ela recebia esmolas. Mas se não desse, ela tinha que entrar com o que é dela. Quer dizer, um peso pesadíssimo. A nobreza. Alguns dos senhores pensam aí, agora chegou o ponto. Porque com o clero vai lá, eu compreendo, etc, etc, serve a modernidade, mas foi a nobreza. Aparecerem todos bem vestidos, de peruca branca, sapatos de verniz, com salto vermelho, fivela de prata, e dançando minueto, e não paga imposto. Que conversa é essa? A nobreza tinha essa situação. Quando havia guerra, quem ia para a guerra eram os nobres. Eles é que pagavam do próprio bolso o batalhão que eles eram obrigados a manter para o rei.
De maneira que, e para esse batalhão, o rei não tinha direito de mobilizar todos, não. Pagava quem queria ia para a guerra, quem não queria não ia. O plebeu não tinha serviço militar obrigatório, o nobre que tinha. E as guerras, relativamente, debaixo de certo ponto de vista, relativamente, eram mais mortíferas naquele tempo, porque não havia recursos hospitalares, não havia desinfecção, e o número de soldados feridos que morriam de infecção era uma coisa colossal. De maneira que depois um soldado ficava, por exemplo, aleijado, ele levava uma vida miserável, pela razão seguinte: naquele tempo estavam começando apenas a usar muletas. Ele ficava em casa. O senhor pode imaginar o que é uma coisa dessa. Cadeira de rosa ninguém usava. Era uma vida de prisioneiro para a vida inteira, e isso por ter protegido o país. Quer dizer, eu tenho certeza que já muita gente hoje, que se ficasse garantida contra a obrigação de ir para a guerra, preferia ficar plebeu do que ser nobre. E todas as despesas pagas hoje pelo Ministério da Guerra, da Marinha, etc., naquele tempo eram por conta da nobreza. Então eles não pagavam impostos porque pagavam serviços públicos caríssimos. E era uma coisa equivalente. Essa parte, a maior parte dos historiadores para curso secundário não ensina. Se vocês querem ver a prova que não ensina, aquele que tem aprendido isso em curso secundário, levante a mão que eu quero ver. Ninguém. Para vocês verem, aqui tem gente de tantos países, e nenhum dos países mencionam isso. Essa era a verdade. Bom, agora, qual era, então, por que a Revolução Francesa? Por que ela nasceu e como é que ela se estendeu? Acontece o seguinte, que a concepção católica da vida era profundamente impregnada no espírito do homem medieval. E segundo esse espírito, a vida não foi feita para o prazer, a vida foi feita para o heroísmo. A vida foi feita para conhecer, amar e servir a Deus. E, portanto, cumprir os mandamentos. E, portanto, levar a existência dura e difícil que o católico deve levar. Todas as condições de vida levam ao sofrimento. O celibato tem suas privações e tem suas lutas para manter a castidade. O casamento tem lutas tremendas. O esposo aguentar a esposa e a esposa aguentar o esposo não é brincadeira. Os senhores veem isso pelo número de divórcios que há por aí. É porque custaram para se adaptar, não se adaptaram. Se não houvesse divórcio, estavam se aguentando por aí. E é obrigação de se aguentar. É duro. A vida do católico é dura. Um outro é ladrão, fica rico depressa. O católico, quando enriquece, enriquece devagar. E passo a passo, porque não pode roubar. Daí para frente, a vida do católico é dura. Mas o católico tem um senso moral alto. E ele tem alegria de viver conforme a vontade de Deus, conforme os mandamentos, com a consciência em ordem, que ele prefere a qualquer prazer. Aí vem para ele a felicidade dele na terra. Mas o principal elemento da felicidade dele na terra é a convicção de que ele, de fato, vai para o céu quando morrer, se ele cumprir todos os mandamentos. E ali ele vai ter uma felicidade eterna e inesgotável. Quer dizer, mais uma vez, está tudo baseado na fé. Se o católico tiver fé, ele é o mais feliz dos homens. Mas São Paulo disse muito bem: se nossa fé fosse vã, nós seríamos os mais infelizes dos homens. É verdade, porque levar essa vida dura para depois ir para um céu onde toda a canalhada está junta e levou a mesma vida que nós, então vou levar a vida do canalha. Agora, cair para o inferno? Os senhores já pensaram? Se isso é negócio? Quer dizer, assim o católico concebia sua vida, como uma batalha, como uma luta. E a vida era séria, e a vida era cheia de deveres, e o católico amava o dever. E a dignidade do católico consistia exatamente em amar o dever. Bem, com o Renascimento, com o humanismo, com o protestantismo, o católico passou a ter horror o católico.
o europeu passou a ter horror ao cumprimento do dever e achar que a vida era só para o gozo. E, por causa disso, antipatizar com a Igreja Católica, que impõe uma série de deveres. E, por causa disso, uma corrente França, e a polícia não perseguia, os reis não reprimiam. Bem, e com isso tudo junto, acontecia que a onda anticatólica cresceu muito.